Nesta aula eu vou lhe ensinar a trabalhar com os sliders Blend If. Os sliders Blend If, eles permitem que você esconda ou revele partes do layer, no caso da imagem ou do layer mesmo, baseado nos seus brilhos. Como isso funciona? E onde que fica esse sliders Blend If? Primeiro, eu vou dar um exemplo aqui com esta imagem para que vocês possam começar a entender. Os sliders Blend If, eles ficam lá onde quando você clica aqui à direita do layer, dá 2 cliques, eles aparecem no Layer Style. Então aqui, ó, Blending Options, e aqui embaixo tem os Blend If. Então tem essas setas aqui do Blend If, que geralmente todo mundo nunca sabe, nunca se importa para que elas funcionam. Mas a verdade é que elas são muito úteis em alguns casos. Por exemplo, como você vai extrair esse raio do resto da imagem? Então, algo bastante complicado. Mas aqui na seta, no slider preto superior, se você arrastar, você vai perceber que toda a parte escura da imagem vai começar a sumir. Então veja, ó, o layer abaixo é vermelho, então por isso que está ficando vermelho o restante da imagem. Então conforme você vai arrastando, ó, ele vai sumindo e acaba ficando o raio branco aqui. Ok? Só que nesse caso está uma transição bastante dura entre o raio e o restante. Ok? Da mesma maneira, o slider branco superior, à direita, se você arrastar, ó, você vai perceber que a parte branca que vai sumir. Então, ó, o raio é quem vai sumir. Veja só. Então, você pode ver que é o raio quem some. Ok? Esse This Layer, ele afeta diretamente o layer que está selecionado. O segundo exemplo que eu vou pegar, ó, vou entrar novamente a 2 cliques, e agora Underlying Layer. Nesse caso, ele vai afetar diretamente a imagem, só que em vez dele pegar o brilho, a luz e a sombra, as partes claras e escuras da própria imagem, ele vai pegar a parte clara e escura da imagem de trás e vai afetar a imagem da frente. É muito útil quando você quer aplicar texturas, por exemplo. Quer ver? Eu vou arrastar aqui, ó, e você já vai ver. Ó. Ele começa a sumir, ele começa a desaparecer a imagem da frente, onde tem as partes escuras na parte de trás. E da mesma maneira, a seta branca aqui, ó, o slider branca, quando você arrasta, ó, ele vai sumir a imagem que você está selecionada, no caso o layer que você está selecionado, em relação à iluminação às partes claras da imagem de trás. Então é dessa maneira que funciona. Por último, nós temos também a opção de dividir os sliders. Segurando a tecla Alt, você vai perceber que nós dividimos. Ó. Você clica e vai dividir. Ó. Segurando o Alt, você clica e divide. Segurando o Alt, você clica e divide também. Para que funciona isso? Isso é que para você fazer transições suaves. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo aqui dos trovões, dos raios. Então vamos dar 2 cliques, segurando a tecla Alt. Ó, se você arrastar aqui, ó, você vai ver que vai sumir tudo rapidinho. Já para a gente dar uma transição mais suave, para conseguir mais detalhes desse raio, a gente segura a tecla Alt, seleciona, ó, e a gente vai fazendo sumir. Ó. Veja como que ele conservou muito mais detalhes. Se você quiser sumir com esses demais, ó, você puxa um pouquinho, ó, mas mesmo assim você vai perceber, ó, quantos detalhes a mais que ele segurou para você do raio. Ó. Então, quanto mais distante tiver um do outro, mais suavidade vai ter entre eles. Mais suavidade vai dar entre as transições. Então, você pode ver, ó, se a gente pegasse e juntasse os dois, ó, eles somem praticamente tudo. Já segurando a tecla Alt e afastando um do outro, ó, ele segura muito mais detalhes. Ele faz a transição mais suave entre
entre as luzes. Da mesma maneira, aqui no slider branco, se você tiver uma transição mais suave, ele também, ó, segurando o Alt, ele vai fazer uma transição muito mais suave do que fazer aquela transição dura. Ok? Então, vou cancelar. E para outra imagem aqui, da mesma maneira. As transições também suavizam. Então, veja só. Eu posso aqui puxar bastante aqui, eu leio. E ó, a suavidade que vai aparecer. Então, se você aplicar um Blend Mode aqui, por exemplo, o Linear Burn, veja só como que fica. Sem o Blend If, ó, ele fica assim. Já com o Blend If, você suavizando as partes, ó, ele consegue fazer mais parte da textura de trás você usando essa técnica. Então veja só como que ajuda bastante mesmo. Você pode até mesmo regular aqui também as partes brancas para aparecerem um pouco. Ó, com bastante suavidade. Então você fazendo a regulagem correta, você vai conseguir resultados bastante convincentes. Ó, até parece que no caso aqui está impresso aqui, né, em cima dessa textura de papel. Então com esses sliders Blend If, você consegue fazer resultados bem legais em trabalhos específicos. Ok? Um grande abraço, até a próxima.